e os demais aqui com o pastor. Bom dia, irmãos, paz e graça. Obrigado. Pastor Alex precisou estar em Golconda nessa manhã e foi nos dada a responsabilidade de ministrar essa manhã aos irmãos. Eu te Evangelho de Mateus é o capítulo de número 3. Os irmãos abram, por favor, enquanto o Gabriel troca a pilha para mim aqui. Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. Eu vou estar, se você não presenciou, período de férias, período da quarta-feira, a gente estava falando sobre o significado do deserto, e nós demos o tema de faces do deserto, e nós fomos mostrando ao longo do tempo que nós normalmente usamos a metáfora de comparação das circunstâncias. Só um minuto, por favor. Quem sabe faz ao vivo. Nós usamos as nossas circunstâncias difíceis para compará-la ao deserto. Por vezes a gente fala. Só que o desejo é trazer para os irmãos que o deserto, nas Escrituras, apesar de ser uma geografia, e apesar da gente comparar os momentos de sofrimento nosso com o deserto, nem sempre o deserto na Bíblia, ele representa local de sofrimento. Então, a gente precisa ressignificar. Se a gente pode usar ainda essa palavra, ela já está bem gasta. A gente precisa redimir a nossa mente com relação ao significado bíblico de muitas situações que nós passamos na nossa vida. E, às vezes, nós tratamos sempre os nossos momentos difíceis como deserto, como momento de sofrimento, momento de penúria, de dor. E durante o tempo aqui, nas quartas, a gente procurou desmistificar e mostrar que o deserto, ele tem um sentido muito poderoso na vida cristã. E é sobre isso que eu quero falar com você essa manhã, Evangelho de Mateus, capítulo 3, que diz: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos:
Temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, ele é cortada e lançada ao fogo. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez nós temos a honra de nos achegarmos ao Senhor em oração. E a certeza de que o Senhor, como Pai, nos ouve. Então, essa manhã, mais uma vez, eu peço ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração, ou continue a ministrar ao nosso coração essa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando você abre a sua Bíblia, o Evangelho de Mateus, entre Mateus e Malaquias e Mateus, nós temos uma página em branco, e essa página em branco aí é chamada de período interbíblico ou intertestamentário. É o período onde Deus passa 400 anos sem comunicar com o seu povo. São 400 anos de silêncio divino, sem comunicar absolutamente nada com o povo chamado povo de Deus, ou chamado povo da aliança. E Deus passa esse período de silêncio sem falar, e depois de 400 anos, Deus volta a falar com o seu povo à moda do Antigo Testamento. Nós vamos ver que no Antigo Testamento, Deus se comunicava com o seu povo através da voz profética. O profeta no Antigo Testamento era esse elo de ligação entre o Deus Santo e o povo na terra. O profeta tinha a responsabilidade de ouvir de Deus e transmitir a mensagem fidedigna para o povo de Deus, orientando o povo para onde o povo deveria ir, orientando o povo para o que o povo deveria fazer e trazendo esperança para o povo, mas não só, também trazendo o ponto de vista de Deus para o povo. Então, depois de 400 anos, aparece João Batista pregando no deserto da Judéia, e ele vai pregar para o povo da aliança que havia 400 anos sem ouvir a voz de Deus. 400 anos de silêncio de Deus. E Deus volta a falar com o seu povo, e agora Deus não está falando com o povo dentro da estrutura religiosa. O Novo Testamento tem ainda templo, o Novo Testamento ainda tem sacerdotes, só que o Novo Testamento tem todo um sistema religioso, mas faltava no Novo Testamento a voz profética de Deus. Tinha toda a estrutura, tinha sacrifício, tinha sacerdote levando sacrifício, mas não tinha a voz de Deus orientando. Tinha o sinédrio, se você for ver esse pessoal que julgou Jesus, que era uma classe religiosa da época, era a instituição religiosa da época, estava ali, e Deus agora está trabalhando com o seu povo fora da estrutura religiosa. E isso é de chocar para aquela época, porque Deus não estava falando com o povo dentro do trâmite que o povo estava acostumado. Havia duas classes religiosas muito potentes na época, e o texto diz que enquanto João estava no deserto pregando e batizando para o arrependimento, aparecem duas classes religiosas naquela época, chamadas fariseus e saduceus. Fariseus e saduceus são nada mais, nada menos, não só do que questões religiosas daquela época. Então, eu estou te dando um pano de fundo para você entender, quando você, a partir de agora, abrir o texto do Evangelho de Mateus, entender o porquê que o texto vai dizer naqueles dias. O que está acontecendo por trás? Ok, havia 400 anos de silêncio, mas toda a instituição religiosa, a saber, fariseus e saduceus, estava corrompida. Então Deus não estava comunicando com o povo, por quê? Porque a estrutura religiosa daquela época estava corrompida. Só para você ter uma ideia, os saduceus, eles não eram só uma questão religiosa, eles também faziam parte do sistema de sacerdotes, para você ter uma ideia, mas também estavam mancomunados com política.
Então, o sistema religioso estava mancomunado com o sistema do Império Romano. Então, para os saduceus manterem a sua posição religiosa dentro da estrutura do Império Romano, eles tinham que estar de aliança com a política. E Deus não estava falando nessa história, não. Presta atenção no contexto que eu estou ensinando para vocês essa manhã. Então, eles tinham... E por que eles estavam ligados ao império? Não só para manter o sistema religioso, mas por interesses financeiros. Eles haviam transformado a casa de Deus num covil de salteadores. A casa de Deus estava uma bagunça. E outra coisa, eles tinham alguns pontos doutrinários que eles eram contrários. Em primeiro lugar, eles negavam a essência das Escrituras. Eles negavam a existência de anjos. A outra coisa, eles negavam a imortalidade da alma. A outra coisa que eles negavam, a ressurreição dos mortos. O que mais que eles negavam? Tem mais coisa. O Antigo Testamento não é fiel. A integridade, a fidelidade do Antigo Testamento. Parece alguns pastores dos nossos dias. Deus não fala mais. Deus não faz mais milagres, Núvia. Parece alguns pastores dos nossos dias. Mas aí vem os fariseus. Os fariseus eram uma outra classe religiosa. Eles tinham o poder da interpretação agora do Antigo Testamento. E eles pegavam, além do Antigo Testamento, ele tinha suas leis cerimoniais, que eles colocavam como um jugo sobre o povo e impedia o povo, através desse jugo religioso, de se achegar a Deus. Se você não lavar as mãos, você está impuro. E Jesus vai dizer para eles, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. E Jesus está tratando com o sistema religioso daquela época. E lembrando que depois de 400 anos aparece João Batista e ele é o precursor de Jesus. Ele vai preparar o caminho para que Jesus possa vir e anunciar ou proclamar salvação para a vida humana. Por isso que o texto começa, naqueles dias. Depois de 400 anos de silêncio, depois de ter um sistema religioso corrompido, Deus volta a falar com o povo. Deus não deixa o seu povo sem ouvir a sua voz. Quando a estrutura humana, a estrutura religiosa, o povo estava ouvindo os homens naquela época, fariseus e saduceus. Não existe ressurreição dos mortos. E o que eles estavam fazendo? Vamos corromper o povo, porque Jesus vai dizer sobre ressurreição dos mortos. Não existe fidelidade no Antigo Testamento. Então eles estão colocando em xeque a autoridade do Messias que vai vir como cumprimento das profecias do Antigo Testamento, e eles vão dizer, não creiam nele. E é nesse sistema religioso corrompido é que Deus monta um cenário. Depois de 400 anos, Deus volta a mexer no inconsciente coletivo do povo. Porque o deserto sempre fez parte da caminhada do povo de Deus. O deserto sempre esteve presente na caminhada do povo de Deus. Vem a instituição religiosa agora, com fariseus, saduceus, vão monopolizar. E Deus agora vai mexer no inconsciente do povo, vai despertar o povo.
E não só vai despertar o povo para um local, para uma geografia, mas vai despertar o povo para olhar para o Antigo Testamento e dizer: a voz profética está entre nós no lugar onde sempre Deus falou com o seu povo, no deserto. Essa manhã eu quero afirmar para os irmãos, então, no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, deserto é o local de reencontrar com Deus. Deserto não é local de sofrimento, local de amargura e dor na alma. Nós já falamos de Agar, nós já falamos de o povo peregrinando pelo deserto, nós já mostramos isso para vocês, e agora mais uma vez, o deserto é um local de encontro com Deus. Quando encontramos com Deus no deserto, algumas realidades vão mudar na nossa vida. O deserto sempre fez parte, gente. Em Êxodo capítulo 16 ao 19, Deus forma o seu povo no deserto. Quando nós olhamos para Números 14, Deus purifica o povo no deserto. Quando nós olhamos em Êxodo 3, com Moisés, Deus se revela ao povo no deserto. Quando nós olhamos para Oséias capítulo 2, versículo 14, Deus leva o povo para o deserto para restaurar o coração do povo. Deserto sempre fez parte da caminhada, sempre fez parte do povo de Deus, sempre esteve presente. Deus está falando conosco em meio a essas realidades desérticas. E nós precisamos, quando nos encontramos com Deus no deserto, voltamos a ouvir a voz de Deus. Essa é a primeira afirmação que eu trago para vocês. Quando nos encontramos com Deus no deserto, diz que as multidões, diz que o povo de toda a região ali ia para o deserto, porque apareceu João Batista e Deus começa a mexer na mente, Deus começa a mexer no fundamento do povo. O fundamento do povo, então, era uma instituição religiosa, um local, um templo, e Deus não está no templo. Deus mostra para o povo: eu estou levando vocês de volta para o deserto, assim como no Êxodo, eu quero mexer nos fundamentos de vocês. Então, quando nós encontramos com Deus no deserto e passamos a ouvir a voz de Deus no deserto, Deus vai mexer nos nossos fundamentos, Deus vai mexer no nosso inconsciente, Deus vai mexer na nossa mente, Deus vai tratar conosco, Deus vai trabalhar em nós, Deus vai alinhar o nosso coração, Deus vai se revelar a nós. É algo diferente. Não tem, João Batista não tem estola sacerdotal, João Batista não tem peitoral, não tem os pães da proposição. Tem agora um homem comendo gafanhoto, se vestindo de uma forma totalmente inadequada. O estilista de João Batista foi o mesmo de Adão e Eva. E Deus começa a trazer a voz dele e a mexer nos fundamentos do povo. Então, toda vez que nós nos encontramos em momentos onde nós vamos dizer, é deserto na nossa vida, lembre-se de uma coisa: Deus está mexendo no seu e no meu fundamento, na minha estrutura religiosa. Deus está mexendo na minha consciência e no meu inconsciente, para trazer de volta que o Deus presente resgata, e Deus não tem lugar para resgatar. Ele começa a tirar o povo de dentro da instituição religiosa e levar o povo para o deserto, para trabalhar na mente, no coração, nas emoções do povo, para trazer um avivamento para o coração do povo, para levar o povo e dizer: olha, o meu filho está chegando, a esperança de Israel está chegando. Mas vocês estão mergulhados em um sistema religioso destrutivo. Vocês não creem mais em ressurreição dos mortos, vocês não creem mais na imortalidade da alma, vocês não creem em anjos mais. Quando Jesus ressuscita, quem aparece? Tem um anjo dizendo para as mulheres: ele não está mais aqui. E o que o autor de Hebreus vai dizer? Quanto ao culto aos anjos, ele vai dizer: o que são os anjos? Espíritos ministradores que foram dispensados da parte de Deus para aqueles que hão de herdar a vida eterna. Esse é o local dos anjos. Não era para ser cultuados, mas existe da parte de Deus essa manifestação deles.
Mas o sistema religioso vai cegar a nossa vida para dizer para mim e para você isso. E isso estava acontecendo naquela época, no período em que Jesus estava para vir, no período em que Jesus estava dizendo, eu vim para resgatar vocês. E João Batista dizendo, eu estou lançando os fundamentos. E Jesus vai mexer nos meus e nos seus fundamentos religiosos. Deus não está vinculado à denominação. Deus não está preso a nenhuma doutrina. Deus está comprometido com a sua palavra. Toda a teologia que nós temos, ela é contaminada, por mais que ela se aproxima das verdades das Escrituras, e eu creio que as doutrinas reformadas se aproximam, mas temos que lembrar de uma coisa. Todas elas sofrem com o efeito noético do pecado. Todas elas sofrem com o efeito do pecado na mente humana. Elas não são perfeitas. Elas são imperfeitas. Ainda que nos apontam para Deus, ainda que nos revelam a verdade de Deus, ainda que nos traz para Deus, o povo já não ouvia mais a Deus no deserto. O deserto havia se tornado passado para o povo, e Deus agora está trazendo o povo para o presente. Eu quero mover vocês, e por vezes Deus vai nos levar a momentos tensos, vai nos levar a deserto para dizer assim, eu quero que você me ouça. Deus pegar eu e você como a gente pega um menininho, nosso filho, fala assim, ei, me ouça aqui, papai está falando com você, Helena, olha para o papai. E às vezes Deus vai falar assim, ei, André, eu estou querendo falar com você. E é no deserto. E eu vou mexer na sua estrutura religiosa, porque eu quero forjar no seu coração esperança para o porvir. Eu quero renovar sua esperança. Eu quero trazer expectativa para você viver. Ei, jovem, Deus nos leva ao deserto para temperar a nossa vida, para forjar em nós um coração que se dobra, para forjar em nós um coração que clama pelo Pai, para forjar em nós uma revelação do caráter de quem Deus é. Porque na horizontalidade aqui, vivendo o nosso sistema religioso, muitas vezes nós temos o conceito acerca de quem Deus é, pelo que o outro disse. E Deus quer se tornar um Deus pessoal. Deus quer se tornar um Deus pessoal, um Deus relacional, um Deus que se relaciona com você, um Deus que se assenta e come com você, um Deus que está presente no café da manhã, o Deus que está presente no jantar, o Deus que está presente quando você está em viagem. É o Deus relacional, é o Deus presente, é o Deus que se assenta com o seu filho, é o Deus que está na faculdade com você, é o Deus relacional. O deserto serve para mostrar, eu estou no meio de vocês, eu nunca deixei de falar com vocês, por 400 anos eu permaneci em silêncio, agora acorda, porque deixei vocês à mercê de vocês mesmos. E toda vez que nós ficamos à mercê de nós mesmos, ficamos egocêntricos, orgulhosos, soberbos, gananciosos e religiosos. Quando Deus volta, Ele tira de nós orgulho, soberba, rancor, egocentrismo, coloca Ele no centro, e nós vamos poder dizer da nossa vida, porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Nós somos apenas bichinho de Jacó. É o Deus que se manifesta no deserto, local onde Deus vai tirar do conforto. Imagine você chegar, todo mundo estava acostumado com o templo, tudo muito bonito. Quando eu olho para os apetrechos de Deus organizando a situação do templo, e eu olho para aquela situação, falei, que coisa que deveria ser lindo. E agora Deus fala assim, não, eu não estou nessa estrutura, não. Eu não quero mexer com vocês no meio da estrutura feita pelas mãos humanas, não. Aliás, nem o altar na época deveria ser.
Nenhum altar na época deveria ser feito por pedras trabalhadas pela mão humana. Deveria ser pedras brutas. O que Deus estava dizendo naquela época, desde o Antigo Testamento: eu não preciso das suas obras para falar com você. Eu quero que você faça do meu jeito. O deserto é o local onde Deus nos tira do conforto para nos levar à condição de obediência e humildade. Quando Deus se torna o centro, o Espírito Santo começa a se mover no meio do povo, no coração do povo, e nos leva a uma condição de humildade, porque é um fruto do Espírito Santo. Nos leva a uma realidade de coletividade. Nós somos um corpo e nós temos a coragem de cantar: somos corpo, assim, bem ajustado, totalmente ligado. Mas no dia a dia, quando Deus se manifesta, isso torna verdade, não a música. Deus não habita no meio da divisão do povo. E Deus estava levando para o deserto para unir o seu povo. A unidade é fruto do caráter de Deus, da Trindade. E quando nós olhamos para João Batista vem preparar o caminho, porque Jesus vai promover a unidade da aliança novamente. E Deus começa a falar com o povo da aliança, é o povo da aliança que está no deserto. É o povo da aliança que precisa ir para o deserto, é a instituição religiosa, é a igreja brasileira que precisa ir para o deserto. Nós, como pastores, que precisamos passar tempo no deserto. Nós que precisamos passar tempo e começar a ouvir a voz de Deus realmente do jeito que Ele está falando pelas Escrituras. Deus outrora falou aos pais pelos profetas, hoje Deus nos fala pela revelação do seu Filho nas Escrituras. E eu tenho dito e já anunciei aqui algumas vezes que Deus nos fala pelo menos de 3 formas muito claras. Primeiro delas, revelação geral: Deus criou todas as coisas. E a revelação geral mostra que Deus é o Criador de todas as coisas. Ela não diz qual é o nome dele. Deus nos fala através de pessoas: aconselhai-vos uns aos outros, orai-vos uns pelos outros. Deus nos fala através do nosso irmão da aliança. A outra realidade que Deus vai falar comigo e com você é pelo testemunho interno do Espírito Santo. O Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos salvos, mas não só para a salvação que o Espírito Santo confirma com o seu espírito, mas testifica com o seu espírito para de vez em quando você ligar para alguém e orar. Você mandar uma mensagem para alguém, para você interceder no seu quarto por alguém. O Espírito Santo testifica no nosso espírito para nós nos começarmos a mover. Deus continua falando com o seu povo. A outra, e de forma exponencial, é a revelação especial, que é as Escrituras. Deus nos fala através das Escrituras. E talvez nós estamos tapando os nossos ouvidos, nós não mais olhamos para o céu e dizemos. É por isso que as músicas nossas hoje é uma porcaria, muita música evangélica. Porque ela não contempla a revelação de Deus. Nem a geral e nem a especial. Ela não contempla. Ela não contempla a soberania e a graça de Deus. Ela não contempla o Cristo ressurreto. Ela não contempla túmulo vazio. Para ficar gravado, ela é apenas um auê. Ela não contém revelação nenhuma da graça. Ela é apenas cultural. Voltando para o nosso texto. Deus leva o seu povo, só vai quem está interessado. Deus desperta o coração do povo da aliança para ir para o deserto. Só vai quem está interessado. Quem não está interessado a ir para o deserto, não vai. Quem vai para o deserto é apenas. Tem uma outra classe que vai para o deserto, que é gente curiosa. Saduceus e fariseus. E João vai tratar com eles. Mas o povo da aliança vai para o deserto para uma coisa: para ser restaurado.
para ser tratado, para voltar à configuração original. Para voltar à configuração original. O texto vai dizer para mim e para você que afluía para ele a Jerusalém, toda a Judéia e a circunvizinhança do Jordão. Segundo lugar, o deserto é lugar de mudança de mente. Arrependei-vos. Não é fácil trabalhar com a mente de ninguém. Os psicólogos aqui sabem disso. Só que a palavra aqui, traduzida por arrependei-vos, é metanoia, mudança de mente. Eles não poderiam mudar a mente por conta própria. Ninguém, aliás, ninguém pode mudar a mente por conta própria. Nós somos adestrados. É adestramento. Transformação da mente se vem por obra do Espírito Santo de Deus. Aquele que roubava, não rouba mais, porque o Senhor transformou o seu coração. Aquele que mentia não mente mais, porque o Senhor transformou o seu coração. São as verdades das Escrituras, e Deus vai levar ao deserto para o arrependimento, porque arrependimento é a porta de entrada para o reino dos céus, é a porta de entrada para o reino de Deus. É por isso que a igreja precisa muitas vezes olhar para o deserto e dizer: o deserto é um local de esperança, porque Deus está trabalhando no meu consciente, aquilo que eu sei agora, no meu inconsciente, nas crenças erradas que foram sendo elaboradas durante 400 anos e que estão dominando a minha mente. E Deus agora leva para trazer arrependimento e dizer: eu estou falando com você e agora eu quero te redirecionar. Não é para a instituição religiosa, não é para os fariseus, não é para os saduceus. Eu estou te redirecionando para o meu filho que está vindo. É para o meu filho. A igreja de Cristo precisa entender que o redirecionamento não é para uma placa, o redirecionamento é para uma pessoa e para uma obra, que é a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não está nas placas, não está no CNPJ, está na realidade de quem é Jesus Cristo. O reino de Deus é uma força dinâmica da vontade de Deus invadindo esse mundo. João Batista está dizendo: o reino de Deus está chegando, está vindo uma pessoa, o Todo-Poderoso está vindo, vai nascer de uma mulher, as Escrituras revelam, e vai invadir esse mundo, vai colocar os reis da terra com medo de um menininho. Herodes vai dizer: mata todos os meninos. Os poderosos da terra temeram um menino, porque ele vai anunciar um reino. Jesus vai dizer: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não está vinculado aos padrões deste mundo. O meu reino vai ser dentro de vós. O meu governo estará em pessoas. O meu governo estará na mente, no coração das pessoas. O meu governo não está relacionado a uma instituição, mas está relacionado a pessoas transformadas pelo poder do nome, do sangue de Jesus, e que vivem em uma novidade de vida, e que creem no poder sobrenatural de Jesus Cristo, o Filho do Deus Salvador. Quero lembrar a vocês que toda instituição religiosa fundamentada e criada pelo homem, ela contém corrupção. O único lugar que não haverá corrupção é o reino de Deus, porque ele é governado por aquele que é justo, por aquele que é santo, por aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E é isso que a igreja, arrependimento. Pastor, é duro falar de arrependimento. Não se entra no reino sem ruptura de lealdade. Quando o João Batista prega, arrependei-vos, ele está dizendo: agora vocês vão precisar romper com o sistema religioso presente. E vocês vão precisar voltar à configuração original da aliança, onde existe apenas um Deus. E Deus está falando agora pelo seu Filho.
E nós precisamos, como igreja, romper com as lealdades que nós temos a este mundo, para voltarmos a ouvir a Deus. E muitas vezes o deserto é esse local abençoado por Deus, onde não tem uma configuração humana, onde não tem dedo humano, mas tem apenas a graça envolvente, poderosa e absoluta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Arrependei-vos, mudança de mente, mudança de vida, mudança de rota. A conversão não é só a mudança da mente, mas também a expansão da mente, para que caiba agora as verdades do Deus Salvador. Jesus está dizendo, ou João Batista está dizendo, ele é a voz, outra coisa, ele não tem voz própria. O texto diz, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou a voz de Deus de novo com vocês. É um sujeito que não tem voz própria. E hoje a gente briga para ter voz própria, não tem? Não, eu tenho que ter meu lugar de fala nesse ambiente. Onde está o meu lugar de fala? Onde está o meu lugar de fala? E Deus está dizendo, não, eu quero ouvir. Eu quero que vocês me ouçam. Eu quero que vocês fiquem em silêncio. Não tem fumaça. Não tem incenso. Não tem animal sendo morto. Mas, breve, João Batista vai dizer, olha, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista vai apontar para Jesus, ele não tem voz própria, ele não tem luz própria, como a lua. Toda luz, toda voz que João Batista pronuncia é a voz do Criador. Deus quer recriar em mim, em você, um coração para adoração, para uma entrega total a Ele. Arrependei-vos. O arrependimento, a gente fica pregando muitas vezes arrependimento para o povo de fora, e deve ser pregado. Mas Deus aqui, em Mateus capítulo 3, Ele está chamando o povo, a igreja da época, corrompida, ao arrependimento. Ele não está chamando o ímpio aqui agora. É a igreja. É a igreja sem Cristo. É a igreja que ficou monopolizada pelo sistema romano, pela política, e deixou de crer nas verdades absolutas do Antigo Testamento. E nós hoje não somos diferentes, somos chamados ao arrependimento. Conversão sem renúncia é apenas adesão religiosa. Conversão sem renúncia, sem morte, é adesão. Estou aderindo. O cara era macumbeiro, saiu de lá, converti, batizou na igreja Aprisco das Ovelhas, mas o batuque não saiu dele, o auê não saiu dele, o lerê não saiu dele. Lembra? O axé não saiu dele. É adesão isso. Ele ainda tem saudade do batuque. Ele ainda se lembra com gosto de quando ele tinha aquelas práticas. Por vezes ele se pega emocionado ainda. Isso é adesão religiosa. Para mudar, para ficar mais claro, é o sujeito que converteu e pulava o carnaval do Trupico do Lalá, que corria atrás da Ivete Sangalo, e ele diz, eu converti. Ele foi batizado. Mas ele tem uma saudade dentro dele. E quando toca videira, 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 ele acha que ele está atrás do trio elétrico da irmã Ivete. O coração não foi redimido.
a mente se encontra ainda cativa. Ele ainda tem saudade do velho homem. Ele ainda não despiu do velho e ainda não se revestiu do novo. E ele aderiu a um sistema religioso. O arrependimento, ele é a mudança e uma dependência. Não é mudança por conta própria, é mudança na dependência de Cristo. Vou continuar terminando com vocês. Vamos lá. Número 3. Deserto é o lugar onde a fé pode nascer e florescer. Lugar onde a fé, ou melhor, também lugar onde de saber a quem pertencemos. O deserto é o lugar de saber a quem você pertence. Quando no versículo 6, o texto vai dizer assim, olha para você ver, se não é isso. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Verso 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe o quê? Isso aqui, ele não está fazendo com eles uma ofensa pessoal. João Batista está fazendo um diagnóstico espiritual, voltando à raiz da serpente. Em Gênesis 3,15, ele vai dizer, a maldição, ou proto-evangelho, colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3,15. A descendência da serpente e a descendência da mulher. E João Batista está dizendo agora, vocês são da descendência da serpente. Enquanto do outro lado tem uma galera que está sendo batizada para o arrependimento. Aqui nós temos uma galera para ir para observar o que está acontecendo. Pastor, mas isso não é muito pesado falar desse jeito? Raça de víboras? Ele vai dizer, víbora é a ideia de engano. Vocês têm um veneno oculto. Vocês têm uma morte silenciosa e vocês têm um ataque inesperado. Em João capítulo 8, verso 44, Jesus disse para os fariseus e os saduceus, o pai de vocês é o diabo. Pode abrir e ler, está lá escrito. Jesus não está falando com eles que o pai deles é Deus. Então o deserto é um lugar onde eu e você vamos olhar e vamos dizer a quem nós pertencemos. Verso 6 tem arrependimento. Verso 7 tem um diagnóstico espiritual. O autor de Apocalipse diz que o Senhor Jesus está no meio da igreja, aquele que passeia entre os 7 candeeiros. E Jesus faz um diagnóstico da igreja, daqueles que são o joio e daqueles que é o trigo. Daqueles que são da descendência da serpente e daqueles que são da descendência nascidos de novo e arrependidos. Então eu quero dizer para vocês que deserto é um lugar de você saber a quem você pertence de verdade. Porque tem muita gente. Demas, como eu preguei no último domingo, Demas foi colocado à prova. Demas abandonou o apóstolo Paulo. Amando o presente século, abandonou. Eu falei sobre esse amor, eu falei sobre o que era o século. E ele tinha andado com Paulo, sido discipulado por Paulo. É chamado de cooperador, estava dentro. Mas ele era, segundo o que eu preguei recente, da semente da serpente. A quem você pertence? A quem nós pertencemos? Será que há um veneno escondido em nosso coração, pronto a morder no primeiro? É tempo de fazer reflexão, e muitas vezes nós não fazemos ela no coletivo. Tem muita voz, né? Vozerio, a gente não consegue ouvir no meio do barulho. E Deus nos leva para a disciplina espiritual, o deserto. Silêncio. Só uma voz falando. A voz do que clama no deserto. Só a voz de Deus falando. E ali ele está pronunciando salvação, batismo para arrependimento.
e pronunciando condenação. Vocês são uma raça de víboras. Vocês são da descendência da serpente. O pai de vocês não é Deus, o pai de vocês é o diabo. Vocês estão vindo para cá simplesmente como observadores. Vocês não passam de espiões. Vocês não passam de pessoas rancorosas. Vocês não passam de pessoas odiosas. Vocês não passam de pessoas malignas. Vocês têm um veneno escondido na língua de vocês. É duro a gente ouvir isso na igreja, porque nós estamos acostumados a pregar bênção para a igreja. Você vai prosperar, você vai vencer. Sua enfermidade você vai vencer. E sim, o Senhor Jesus pode fazer e faz. Muita gente nos faz vencer as nossas adversidades. Ele é Senhor e Ele dá o milagre dele aos filhos da aliança. Louvado seja o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, amém? Para sempre seja louvado, amém? Amém, glória a Deus. Mas também no meio da igreja ele aplica condenação. Para muitos ele vai dizer, o Senhor Jesus vai dizer, mas Senhor, no teu nome eu expulsei demônio. Senhor, no teu nome eu fiz isso. E Jesus vai dizer, eu nunca te conheci. Aparta de mim. Hashtag partiu o quê? Céu não é. Então, hashtag partiu alguma outra coisa. Mas para os salvos ele vai dizer, vinde, benditos de meu Pai, entrai para o gozo. Entrai para o reino que está preparado para você. Mas preste atenção, que o deserto é o local onde a gente descobrir quem a gente realmente é. Por último, para a gente terminar, deserto é lugar, é um local onde a fé pode nascer e florescer. Diz o texto que muitos se arrependiam e confessavam a Jesus. Destas pedras podem ser suscitados filhos a Abraão. Fala dos gentios, porque os fariseus e saduceus vão dizer, nós somos a descendência de Abraão, por genética, por consanguinidade, por obras de Abraão, porque nós somos presbiterianos. Não, porque não somos batistas. Meu avô era batista, meu pai era batista, tataravó era batista e nós somos batistas. Eu era presbiteriano, meu pai era presbiteriano, meu avô era presbiteriano. E Deus está e João Batista dizendo, não é por tradição, não é por consanguinidade e não é pelas obras de Abraão, é por aqueles que nasceram de novo. Não é se batizou por aspersão ou por imersão. É por aqueles que nasceram segundo o Espírito de Deus. Em uma conversa com Nicodemos, Jesus diz, o que importa-vos é nascer de novo. E Nicodemos pergunta para ele, como eu, sendo velho, posso voltar ao ventre de minha mãe? E Jesus vira para ele, sendo tu mestre em Israel, não sabe? O vento sopra aonde quer. Não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido de Deus. Ele passa pelo deserto para salvação, para aperfeiçoar a sua salvação, para florescer. Tem muito de nós que não florescemos e não evidenciamos um crescimento em nós, porque Deus por vezes está nos levando ou permanecemos ali no deserto e não queremos ouvir a voz de Deus. E não queremos ouvir a voz do Senhor. E não queremos ouvir a graça de Deus. Cadê meu tecladista? E não queremos ouvir o som. Eu quero dizer uma coisa para você, para mim, para minha casa. Nós podemos não ouvir a voz do Senhor hoje por decisão do nosso coração. Mas eu quero dizer para você uma coisa em nome do meu Senhor, do nosso Senhor. Um dia, todos nós, se estivermos vivos, vamos ouvir a voz da trombeta. Vamos ver um sinal no céu. Todo olho verá. Toda língua confessará
que Jesus Cristo é o Senhor. Os filhos da aliança, Satanás, seus anjos e seus seguidores, ouvirão, verão o Filho do Homem. O inferno será lançado num lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Satanás, seus anjos, seus seguidores, no mesmo lugar. João Batista é um missionário fora dos portões da instituição, anunciando para a igreja da época que o Messias estava por vir, anunciando para os gentios: dessas pedras Deus pode suscitar filho a Abraão. Filho, fé. Abraão é o pai da fé. Eu quero dizer, irmãos, no nome de Jesus, que talvez a igreja não cresce, ela incha. Talvez ela não se arrependa, mas ela é tomada de remorso. Talvez ela não ouça a voz do Senhor, mas ela ouve uma multidão de vozes. Talvez nos assentamos todo domingo, manhã e noite, quarta, e Deus falando nas entrelinhas de muitas mensagens, falando através do seu pastor, do seu irmão presbítero, da sua irmã do círculo de oração, do seu Paulo e outros irmãos, falando através do testemunho de muitas pessoas do nosso meio. E nós não queremos ouvir. Mas a palavra de Deus aqui vai dizer para as igrejas do Apocalipse, tem um dingo a todas: o que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, em nome de Jesus, essa manhã, esse domingo, um domingo que o Senhor preparou para nós. Um domingo, ó Deus, uma data, um dia, onde a igreja guarda como o dia da ressurreição do nosso Salvador Jesus, daquele que é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Nós estávamos perdidos e fomos achados. Que não venhamos perder a nossa audição, que possamos depender do Senhor e ouvir tua voz. E quando o Senhor nos levar ao deserto, fora dos padrões que temos acostumado, que nós venhamos ouvir, arrepender e ter a convicção que somos da aliança. E agora não esperarmos a primeira, mas aguardarmos ansiosos a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a palavra do Senhor é como ela mesmo diz, ela não volta vazia. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos guarde, que neste domingo possamos ter um bom almoço, estarmos com a família, ruminarmos ainda essa palavra e logo mais ouvirmos o Senhor mais uma vez. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. Beijo no seu coração, Jesus te abençoe. Obrigado. Louvado.